E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então, começando a nossa primeira aula sobre redação. Então, nesse momento, a gente vai esclarecer alguns termos, algumas nomenclaturas, né? Para que depois, ao longo aí das aulas, não causem confusão, tá? Esses termos não causem confusão. Então, vamos partir já da parte enfim, mais básica, né? Conhecimento mais básico. Então, tá. Então, primeira aula de redação, né? Bom, primeira coisa, distinção entre tipos textuais e gêneros textuais. Tá? Geralmente há alguma confusão quanto a esses termos, tá? Mas é bem fácil. Então, tipos textuais, também chamados de sequências textuais, dizem respeito às características linguísticas de cada texto. Tipos textuais que existem: narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Bom, então sempre que se falar em tipos textuais, tá, vai estar se falando em em um desses quatro tipos aqui, que é o narrativo, né, descritivo, dissertativo e injuntivo. Então, por exemplo, narrativo. Qual é a função do texto narrativo? Função do texto narrativo, então, o que caracteriza o texto narrativo, acho melhor dizendo assim, é um conjunto de ações, não é? Então, tu tem um antes e um depois, tem um conjunto de ações. Né? Como, por exemplo, um romance, né? Enfim, um conto. Tá? O texto descritivo. Então, o texto descritivo se caracteriza pelo quê? Por ser uma espécie de uma imagem que tu forma de algo, mas através das palavras. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um retrato falado de alguém, eu ia fazer a descrição da pessoa. Né? Então, isso é fazer uma descrição. É como se fosse montar um retrato, mas através de palavras. O texto dissertativo, então, é aquele texto que tem como fundamental um assunto. Então, o centro dele vai ser um assunto. E o texto injuntivo, ele tem o propósito no caso de dizer o que uma pessoa deve fazer, orientar uma pessoa a fazer alguma coisa. Tá? Então, basicamente, os tipos textuais são esses. Então, vejo que cada um dos tipos textuais tem características linguísticas. Então, por exemplo, o narrativo se caracteriza por verbos de ação, né? Diferentemente, por exemplo, do texto dissertativo. Né? Então, isso são algumas características. Tá? Então, tipos textuais dizem respeito a características linguísticas dos textos. Tá? Então, nós temos basicamente estes quatro tipos textuais. Gêneros textuais. Bom, cada gênero textual ele tem um propósito sociocomunicativo. Então, por exemplo, uma poesia. Uma poesia ela tem uma função diferente, por exemplo, de uma ata, né? Que também tem uma função diferente, por exemplo, de um manual de instrução e por aí vai. Então, cada texto ele possui uma função. Então, uma poesia, enfim, uma poesia, o propósito seria uma criação artística, né? Ela não tem propósito de informar ou de passar uma instrução sobre alguma coisa. Uma ata tem um propósito de fazer um registro de algum acontecimento. Né? Então, por exemplo, é um texto que se exige um rigor formal, diferentemente de uma poesia. Um manual de instrução. Um manual de instrução tem o propósito de orientar uma pessoa a fazer alguma coisa. Então, vejam que cada gênero textual ele tem um propósito. Tá? Então, cada gênero textual ele vai ter o seu tipo textual. Tá? Então, por exemplo, o gênero textual romance. O gênero textual romance tem como tipo textual a narração. Uma tese de doutorado tem como tipo textual uma dissertação. Tá? Então, o gênero textual diz respeito à função sociocomunicativa que cada um tem. Quantos gêneros textuais existem? Isso não se sabe. Tá? É um número desconhecido, porque são muitos. Né? E conforme o tempo vai passando, vão surgindo novos gêneros textuais. Por exemplo, há 30 anos atrás, alguns gêneros textuais de hoje não existiam. Por exemplo, blog. Não existia o blog.
né? Então, por isso que não tem como saber quantos gêneros textuais existem, porque ele é um número que ele pode aumentar. Conforme a sociedade vai evoluindo, né, vão aparecendo novas ferramentas tecnológicas, né, também vão aparecendo diferentes textos, né, então por isso que não tem como saber o número total. Então essa é a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Tipos textuais é uma classificação de ordem linguística, características linguísticas de um texto. E gêneros textuais diz respeito à classificação sociocomunicativa, ao propósito de comunicação que tem o texto. Bom, mas o que nos interessa é o texto dissertativo. Então, o texto dissertativo é um tipo de texto que tem por propósito informar ou argumentar a respeito de algum assunto. Então, um texto dissertativo tem que ter um assunto. Tipos de textos dissertativos. Então, nós temos o texto dissertativo expositivo. Então, o texto dissertativo expositivo, ele tem como propósito agregar conhecimento ao leitor. Então, basicamente, ele vai trazer informações, vai trazer dados, né, para que o leitor tenha um conhecimento que até então ele não tinha. Essa é a ideia do texto expositivo, texto dissertativo expositivo. Então, o texto dissertativo expositivo, ele não vai tentar convencer o leitor. Ele não tem esse propósito. Tá? Ele não tem esse propósito. O propósito dele é simplesmente trazer conhecimento. Agora, o texto dissertativo argumentativo. Então, esse aqui é diferente. Então, nessa modalidade, o objetivo do texto é convencer, persuadir o leitor a acatar as ideias do autor. O autor deve selecionar, organizar e relacionar argumentos em defesa de seu ponto de vista. Então, no texto dissertativo argumentativo, vai haver um assunto em questão e a pessoa que está escrevendo vai tentar argumentar a favor de uma ideia. Então, o texto dissertativo argumentativo tem uma ideia muito clara de quem está escrevendo o texto e ele vai tentar defender essa ideia. Então, é um texto em que há uma opinião. Um texto dissertativo argumentativo tem a opinião de quem está escrevendo, diferentemente do texto dissertativo expositivo. Bom, e sobre a redação? Bom, então na redação do Enem e da maioria dos vestibulares, eles pedem que o aluno produza um texto dissertativo argumentativo. Tá? Então o aluno vai ter que, sobre um determinado assunto que vai ser dado lá na prova de redação, né? No caso, geralmente até eles colocam alguns textos motivadores e o aluno então vai ter que defender um ponto de vista a respeito desse assunto. Então isso aqui é importantíssimo. Tanto que um dos motivos que pode fazer o aluno zerar a prova de redação é se ele escrever um texto numa tipologia diferente dessa. Então, se o aluno escreve um texto que é dissertativo expositivo, por exemplo, ele automaticamente vai zerar a sua prova de redação e vai estar eliminado do processo. Então, isso aqui é o passo inicial. Então, se o aluno não sabe disso aqui, ele está correndo um grande risco de comprometer todo o seu trabalho. Então, ele tem que saber que no seu texto vai ter que ficar muito clara uma posição a respeito de um assunto. Não adianta só trazer informação, trazer dados, mas não há comprometimento nenhum em relação ao assunto trabalhado. Tá? Então, o aluno tem que apresentar um ponto de vista, obviamente, e os seus respectivos argumentos, né, de modo que torne para o leitor isso algo muito claro, né? De modo que tente convencer o leitor. Bom, então vocês estão recebendo aí material para leitura, né? Vocês estão recebendo 2 textos.
Então vocês devem ler esses dois textos e dizer para cada um deles se é dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Essa é a tarefa de vocês. Lerem os dois textos que eu enviei e dizer para cada um deles se é dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo, tá? Vai ser um dos dois. Tá? Então por ali vocês já vão ter uma noção. Então por hoje era isso, tá? Até mais.